Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hashtag Fala Comitê. Agora é a oportunidade que eu tenho, a honra de receber aqui um grande amigo mineiro, Silvio Andreozzi, da Universidade Federal de Uberlândia, geógrafo, faz parte da Câmara Técnica de Planejamento do CBH Araguari. Professor Silvio, quais têm sido as principais pautas da Câmara Técnica atualmente? A Câmara Técnica tem desenvolvido um trabalho muito interessante. Nós nos propusemos, logo no início da gestão, a tirar uma série de ideias que estavam no planos e transformá-las em realidade. Você sabe, Senise, até pela sua militância nos comitês, que tem uma série de processos burocráticos que eles são mais lentos do que a gente deseja, né? Mas que fazem parte do rito administrativo. O foco da Câmara é o plano de bacia? O foco da Câmara de Planejamento é o plano, a execução do plano, a revisão do plano, ou seja, tudo aquilo que tiver associado ao planejamento do comitê, ele tem um vínculo com a Câmara Técnica. Nesse momento, a gente está conseguindo pegar várias coisas que já estão previstas no plano e nós estamos seguindo um caminho para aplicá-las, para fazê-las realizar. Porque tem uma coisa que é importante, eu acho que é importante registrar, inclusive, é assim, nós temos que ter uma preocupação muito grande com a aplicação do dinheiro público. Você não pode realizar ou prever uma obra se ela não tiver uma possibilidade de continuidade. Você não pode aplicar um dinheiro num projeto ou numa ação que ele não tenha continuidade. Isso é má gestão do dinheiro público. Nós entendemos dessa maneira. E nós estamos tomando todo um cuidado porque nós temos alguns objetivos, né? O objetivo é 100% de água tratada e distribuída na bacia. São 20 municípios. 100% de esgotamento sanitário tratado, né? Nós estamos caminhando para isso. E alguns municípios, por exemplo, eles ainda não têm 100% de recolhimento de esgoto, não têm ainda unidades de tratamento. Então, nós elencamos uma série de prioridades e nós estamos trabalhando já com editais, já com a contratação de serviços. Nós vamos, dentro do nosso planejamento, nós já temos o levantamento, que é o cadastro multifinalitário. Nós vamos fazer o cadastro multifinalitário de todos os pequenos municípios, aqueles que têm menor recurso financeiro, menor capacidade técnica. Nós temos os grandes municípios, esses possuem esses recursos técnicos e financeiros, eles também farão através de um sistema de parceria. Mas aos pequenos, o comitê financiou 100% do cadastro. O cadastro é importante porque ele é o diagnóstico. Ele nos dá o diagnóstico e a partir dali nós já começamos a contratação dos serviços de previsão da necessidade de execução das obras e a previsão, inclusive, das estações de tratamento de efluentes. Então, num período aí que agora vai depender daquelas amarras burocráticas e também dos sistemas de financiamento, mas nós prevemos que num período muito breve, no máximo 5 anos, por exemplo, nós vamos ter pelo menos alcançado 80% dos nossos objetivos, que é o objetivo do 100% de águas limpas e esgotos tratados. O Araguari tem cobrança. O Araguari tem cobrança. Agora eu estou querendo entender a dinâmica da Câmara Técnica. A partir do momento que vocês fixam as prioridades e hierarquizam, né, as questões, a plenária aprovando, o papel da Câmara Técnica é de monitorar, é de acompanhar o que foi estabelecido? Exatamente. A Câmara Técnica ela não é deliberativa. Tudo que nós estudamos na Câmara Técnica, nós levamos à plenária e é a plenária que delibera. Após a deliberação, nós temos os nossos objetivos, as nossas metas, junto com a delegatária, ela e o setor técnico da delegatária, nós estabelecemos os prazos, os caminhos, os procedimentos,
Alguns são auditados, ou seja, são acompanhados por empresas que são contratadas, e alguns o acompanhamento é feito pela Câmara Técnica através dos relatórios apresentados pela delegatária. Qual é a delegatária? É a ABA. A ABA. Vocês utilizam do MOP já? Não. Não, ele sim. Nós aqui na Câmara Técnica a gente tem um sistema de controle próprio. Sim, perfeito. A seu ver, vocês têm conseguido atender esse cronograma, essas metas estabelecidas? Depois de um bom tempo patinando, né? Aprendendo caminhos, porque é um aprendizado contínuo, né? Nós conseguimos agora, no último, eu digo, e eu acho que muito nos atrapalhou também a pandemia. Essa questão de reuniões remotas, de recolhimento, ela também acabou deixando tudo mais lento. Após o final da pandemia, particularmente nesse ano, nós verificamos uma aceleração nos processos, nos procedimentos. Então, algumas mudanças que foram feitas no corpo técnico da agência também, da delegatária, e a nossa própria atitude, né? A própria atitude da Câmara Técnica acabou nos dando um retorno muito mais satisfatório, muito mais rápido, né? Que é aquilo que todo mundo espera do comitê, né? Desse agente público que é o comitê. Você mencionou a questão da água tratada. Isso já não é superado no Triângulo Mineiro? Não totalmente. O maior problema lá, na verdade, é o esgotamento sanitário. Exato. Mas a gente ainda tem alguns lugares em que você tem dificuldade da manutenção do tratamento. Ele é precário? Ele ainda não é adequado? Eu digo que existem alguns a palavra perigo não representaria alguns riscos, né, que estão associados aos próprios movimentos de uso, né? Então, uma preocupação nossa é garantir que, uma vez estabelecido o sistema de abastecimento, que já estão estabelecidos, garantir que aquelas microbacias elas tenham uma atenção mais própria, né? E outro problema, na verdade, é que, apesar do município ter o sistema de abastecimento, nem sempre 100% do município está sendo atendido. E uma outra preocupação também... Você fala 100%, são os distritos, as localidades? Não, às vezes mesmo áreas urbanas, né? Você precisa de uma extensão da linha, ou o abastecimento não está ocorrendo de maneira continuada, tem alguns problemas ainda. No geral, as companhias atendem bem, mas a gente quer garantir um atendimento de qualidade para todo mundo, né? Professor, a gente precisa fechar o nosso papo, mas eu entendi que essas priorizações no âmbito, né, tanto do esgotamento sanitário como do fornecimento de água com qualidade, mas e no aspecto da produção de água? Também vocês têm esse foco? Sim, porque, na verdade, um dos vetores para a gente estabelecer prioridade é exatamente garantir que, por exemplo, se eu tenho uma bacia de abastecimento, a qualidade dessa bacia ela tem que ser prioritária. Então, se ali é uma área de abastecimento, eu tenho que ter uma atitude mais comprometida. Entre todas as áreas de preservação permanente precisam estar consolidadas. Mas se eu tenho... Isso vem antes ou é concomitante? Concomitante. A gente está fazendo o processo contínuo, né? Recuperação de áreas prioritárias. Bacias de abastecimento têm prioridade. Então, se desse para atender a todos ao mesmo tempo, nós faríamos. Como isso não é possível, nós temos uma tabela de prioridades, tem peso, né? Aspectos físicos, aspectos econômicos. Por exemplo, o IDH, né, é um vetor. Os municípios de menor IDH são priorizados. Uhum. Vocês têm um mapa de vulnerabilidade e a hierarquização acontece Temos dessa a hierarquização, forma, né? A hierarquização das bacias, das microbacias, né? E essa
ela está continuamente em avaliação, porque se nós atendermos uma determinada microbacia, ela passa a ter um outro valor, né? Ela é quantificada de uma outra maneira, e aí ela pode mudar a sua posição na ordem das prioridades. Professor, obrigado pela oportunidade e parabéns pela atuação tão qualificada junto ao Araguari e também ao Fórum Mineiro, né, que a gente tem que considerar. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade e parabéns pelo trabalho.